x2 menos 3x a quinta. Aqui eu tenho a composição de quantas funções? 3 funções. Raiz cúbica composta com a quinta potência da função polinomial. Significa que eu aplicarei a regra da cadeia 2 vezes. Tá? Cada composição uma vez. Então, bem, domínio de F. Quem é o domínio de F? Os reais. Agora, será que ela é uma função diferenciável? Será que isso se trata de uma função diferenciável? Bem, pela regra da cadeia você não conclui isso não. A regra da cadeia, ela se responsabiliza por diferenciabilidade. Então, a primeira coisa é o seguinte aqui. F é diferenciável. Pronto. Isso aqui, ponto. F é diferenciável nesse conjunto. Os reais tirando 0 e o 3. A F é diferenciável aqui. Por quê? Porque se o x é diferente de 0 e o x é diferente de 3, x2 menos 3x é diferente de 0, a quinta potência é diferente de 0. Então a raiz cúbica é diferenciável na quinta potência de x2 menos 3x. Aí a regra da cadeia dá que a função f é diferenciável nesse conjunto. Mas sabendo disso aí, você falou que sendo 0 não vai ser diferenciável, a gente não tem como... Não. A regra da cadeia não afirma que não é diferenciável no 0 e que nem é diferenciável. A regra da cadeia se responsabiliza por diferenciabilidade. A regra da cadeia não é um si somente si, é uma implicação cuja recíproca não é verdadeira. Tá certo? Você vai ver já. Você pode ter 2 funções que não são diferenciáveis em lugar nenhum e a composição delas ser diferenciável. Tá? É fácil ver isso aí. A regra da cadeia, ela afirma sobre diferenciabilidade. Então, preste atenção aqui, ó. Aqui. Então, veja aqui. F é diferenciável aqui e quem é a derivada da f em x? Agora vamos à fórmula da derivada. A fórmula da derivada. Que é essa fórmula aqui. Quem é? Me dê aí a fórmula. É 1 sobre o quê? 3 vezes raiz cúbica de quem, hein? Que função que está dentro? Qual é a função que está dentro? O argumento da raiz cúbica, que é x2 menos 3x elevado à quinta, e isso tudo vai ficar elevado ao quadrado. Eu vou escrever assim para você ter essa percepção, tá certo? Para você ter essa percepção, elevado ao quadrado. Vezes o quê? A derivada da quinta potência. Porque agora vezes a derivada do argumento da raiz cúbica. Qual é o argumento da raiz cúbica? Quinta potência de uma função polinomial. Aí aplica a regra da cadeia de novo. Então fica 5 vezes o quê? x2 menos 3x a quarta. Vezes o quê? A derivada de x2 menos 3x, que dá quanto? 2 dimensões. Por isso é que se chama regra da cadeia, porque é um processo encadeado. Aí então, é um processo em cadeia. Tá? É daí que vem a palavra, regra da cadeia, tá? Processo, é uma derivação encadeada. Entendido aí? E isso vale qualquer que seja x diferente de 0 e 3. Tá? E no 0 e no 3 tem derivada? Qualquer resposta sobre isso não é pela regra da cadeia, olhando isso aqui como não é pela regra da cadeia, olhando a f como composição da raiz cúbica com a quinta potência com polinômio.
Olhando dessa forma, não é pela regra da cadeia que eu vou decidir sobre diferenciabilidade no 0 e no 3. Aí, definição. Se eu só substituir o 0 ali, por exemplo, Calma. vai dar a raiz cúbica de 0. Eu posso afirmar que ela não é diferenciável? Não, pode não. Não se iluda com a fórmula. Não se iluda com isso aqui. Tá? Para concluir. Tá? A não ser que você tenha outros resultados. Como o teorema do valor médio, o teorema do valor médio vai nessa direção. Mas por enquanto não. Você vai, já verá por quê. Bem, quem é o limite com x tendendo a zero de quem, hein? De f de x menos f de zero sobre x menos zero. Quem é isso? É o limite com x tendendo a zero de quê? Raiz cúbica de quem? De x2 menos 3x a quanto? A quarta sobre quanto? x2 a 3, a quarta não. A quinta, né? Raiz cúbica de x2 menos 3x a quinta sobre quê? Sobre x, certo? Que é igual. Aí, meu amigo, eu faço, tá certo? Raiz. Como é? Tá? Eleva, bora ver. Vai ficar raiz cúbica, então vai ficar limite. Ó. Limite com x tendendo a zero de... Aqui vai ficar raiz cúbica. Você concorda comigo se eu escrever logo assim, ó? Para economizar tempo. x2 menos 5x a quinta sobre x a terceira. Você concorda? Tá certo? Coloca o quê? Ah, sim, 3, fundamental. Raiz cúbica, pronto, fundamental. Ah, menos 3. 3x, obrigado. Mas isso aqui é o limite com x tendendo a zero da raiz cúbica de... Aqui, ó. Isso aqui eu posso colocar o x em evidência, não posso? Então fica x vezes o quê? X menos 3. Então vai ficar x a quinta vezes o quê? X menos 3 a quinta. Concorda comigo? Colocando x em evidência. Sobre quem? A terceira. Isso aqui é o limite com x tendendo a zero de quê? Fica a raiz cúbica de quem? x2, x ao quadrado. E quanto é que dá esse limite? Que é um número real. Logo, a função f, ela é diferenciável no zero. Exatamente. Essa diferenciabilidade aqui não é garantida pela regra da cadeia, olhando para f como a composição da raiz cúbica da quinta potência de um polinômio, vendo como uma composição de 3 funções. Se você foca nessa composição de 3 funções, essa diferenciabilidade não sai pela regra da cadeia, mas sai pela regra da cadeia se eu ver essa função como uma composição de 2 funções. Mais para frente, tá certo? Então ela é diferenciável no zero. Tá? Da mesma coisa no 5, ó. Limite, que diabo de 5? 3, né? Ah, porque é outra 5.
Limite com x tendendo a 3 de quê? De f de x menos f de 3 sobre x menos 3, tá? Sobre x menos 3, isso aqui dá o limite com x tendendo a 3 de quem? Vai ter que raiz cúbica de quanto? De x2 menos 3x à quinta. E esse x menos 3 eu escrevo como sendo raiz cúbica de... Não fiz direto, tá? X menos 3 a terceiro. Tá certo? É, exatamente. Coloca o x em evidência no denominador. Tá certo? Coloca o x em evidência, tá certo? No denominador. Então, isso aqui fica o limite com x tendendo a 3 de quem? Vou colocar isso aqui, raiz cúbica de... Coloco o x em evidência, então fica x à quinta, vezes o quê? X menos 5 à quinta, tá certo? Sobre... Que x menos 5, x menos 3. Sobre x menos 3 à terceira. Que é limite... tá faltando tudo, né? Limite com x tendendo a 3. A pressa é inimiga da perfeição, né? X à quinta vezes x menos 3 ao quadrado, que também dá zero. Dá zero, que é real. Logo, tá certo? Logo, f é diferenciável em 3. Então, o domínio da derivada é os reais. A função f é diferenciável. Agora, ainda tem uma coisa interessante, ó. Eu disse para você o quê? Não se iluda com essa expressão, né? Não foi? Você olhou para essa expressão. Agora, observe essa expressão aqui, ó. Dado x, eu vou botar até... Dado x, uma coisa interessante. Dado x pertencente a R menos o quê? O 0 e o 3, quem é a derivada da f em x? Quem é? Derivada da f em x, ó. Vai ficar 5 terços. Fica 5 terços de quem? Da quarta potência de x2 menos 3x. Mas a quarta potência de x2 menos 3x é a raiz cúbica de x2 menos 3x elevado a 4 elevado a 3, que fica elevado a 12. Tá certo? Sobre quem? Sobre a raiz cúbica de quem? De x2 menos 3x, x2 menos 3x elevado a quem? A 10. Vezes o quê? 2x menos 3. Mas aí você está só manipulando aquela... Estou manipulando essa daqui, porque é para todo x diferente de 3, a derivada é essa daqui. Então, isso aqui, se eu tiver acertado nas contas, isso aqui é 5 terços. Isso aqui fica a raiz cúbica de quem, hein? De x2 menos 3x ao quadrado vezes 2x menos 3. Dado x aqui, a derivada é essa expressão. Portanto, isso aqui é pela regra da cadeia, tá? Aplicada à composição das 3 funções. Portanto, você tem que f' de x é igual a... Se você junta isso e com isso, você conclui que a derivada é 5 terços vezes raiz cúbica de quê? De x2
menos 3x ao quadrado, vezes 2x menos 3, mas isso é para todo x real. Porque no 0 e no 3, isso aqui também dá zero. Expressão. Você conclui que a fórmula vale agora para todo x real. Porque essa, veja bem, essa conta aqui, ela não pode ser feita para x igual a 0 e para x igual a 3. Por quê? Porque aparece no denominador, o 0. Mas se você faz a simplificação, para todo x diferente de 0, de 3, você tem essa igualdade. Mas quando você chega aqui, você pode fazer x igual a 0 e pode fazer x igual a 3. E quanto é que dá isso aqui? 0. Então a conta vale. Mas veja bem, mas essa que está aqui não. Essa daqui é para todo x diferente de 0 e de 3. Porque você está dividindo por raiz cúbica de x2 menos 3x a décimo. Isso não pode ser 0. E é 0 quando o x é 0 e o x é 3. Entendeu a sutileza? Tá certo? Você pode mostrar mais explicitamente como foi a manipulação que o senhor fez daquela função? Daquela aqui, posso. É porque o denominador está aí. É 3 vezes raiz cúbica de x2 menos 3x a décima. Porque Porque multiplica. potência de potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. E qualquer número real, ele é a raiz cúbica do seu cubo. Porque é ímpar, tá? O número real não é a raiz enésima dele, da enésima potência dele para todo n, não. Só se o n for ímpar. Se o n for ímpar, x é a raiz enésima da enésima potência de x. Aí tem um módulo. Tá certo? Ele é mais ou menos isso aí. Entendeu? Então você tem aqui, dá 12, da raiz cúbica de x2 menos 3x a 12. Só que usa a propriedade da raiz cúbica, né? Quociente das raízes cúbicas é a raiz cúbica do quociente. Aí fica só isso aqui elevado a 2. Então, em essência, se a gente aplicar diretamente a regra da cadeia, a gente não consegue a diferenciabilidade do 0 e 3. Não consegue, vendo isso aqui como uma composição de 3 funções. Mas se você vê como uma composição de 2, você consegue concluir a diferenciabilidade pela regra da cadeia. Para esse caso, por causa da seguinte proposição, ó. Tá? Tem algumas sutilezas aqui, tá? Na regra da cadeia. Depende de como você veja a composição. Por esta proposição aqui, ó. É interessante isso. Você pode não achar, mas é. Tá. É o seguinte, olha a proposição, ó. Sejam Mn naturais não nulos. Sejam Mn naturais não nulos, tá? Tá bom? E f, a função dada por f de x igual a raiz enésima de x elevado a m, tá certo? F igual a raiz enésima de x elevado a m. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu acho que eu vou ter que consertar nas notas. Eu acho que tem um probleminha nas notas, que eu coloco a outra como corolário. Depois eu corrijo nas notas, tá? Então tá aí. Mn naturais não nulo e f da função. Tá? É só uma coisa aqui, é o seguinte, ó. Primeiro, dado x diferente de 0, f é diferenciável em x. Dado x
divergente de zero em domínio de F, e o domínio de F vai depender da paridade do N e do M, tá certo? Dado x diferente de zero, a F é diferenciável em x. Bem,